queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de ouvirmos a pregação, eu quero te convidar a adorar o Senhor junto comigo. Vamos adorar então? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche, Senhor, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar,
casa, nós deixamos ela pra você. Oh, oh. Aleluia. Que você seja a casa do Espírito Santo. Vamos continuar na presença de Deus. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é!
esse nome poderoso, meu irmão. Amém. Creio que você precisa, assim como eu,
Precisamos do nosso Deus, precisamos de Jesus, mais do que nunca. Ele é a maior necessidade que nós temos. Não há ninguém que se compare a Ele. Vamos então para a pregação. Hoje o tema da nossa mensagem é veneno. Ninguém gosta de veneno, ninguém quer tomar veneno, todo mundo quer distância de veneno. Mas é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o texto que nós vamos ler, o texto base, se encontra na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 11. O texto vai aparecer do seu lado esquerdo do vídeo. É só você prestar bastante atenção. Se você quiser depois, eu até recomendo que você leia, reflita, medite sobre esses textos, abrindo a sua Bíblia. Mas vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículo 8 ao 11, diz o seguinte: A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? E eu pergunto para você, é possível isso? Sair água doce e amarga da mesma fonte? Se a fonte é de água amarga, só vai sair água amarga. Se a fonte é de água doce, só vai sair água doce. E eu já inicio perguntando para você, que tipo de fonte é você? Você é fonte de água doce ou fonte de água amarga? Note que Tiago, ele fala no versículo 8, que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Se você não souber controlar a sua língua, meu irmão, saiba, você pode matar muita gente. Assim como o veneno mata aqueles que bebem, aqueles que consomem, assim a sua língua pode matar muita gente, se você não souber usar ela da maneira certa, se você não souber controlar a sua língua. Eu sei, é verdade, tem vezes que a nossa língua coça, parece que existe aquela vontade de você falar aquilo que você sabe que não pode falar. Tudo que o Senhor exige de nós e pede de nós é que você controle. Nós sabemos que agora começou uma nova crise, né? Pois que o ministro Sérgio Moro fez a denúncia, aí pronto. Aí aqueles que são de esquerda começaram a ficar mais alvoroçados, a própria direita se dividiu entre aqueles que apoiam o Sérgio Moro e aqueles que apoiam o Bolsonaro. E eu queria dizer para você que nós não temos que, em primeiro lugar, confiar em homem nenhum. Maldito é o homem que confia no próprio homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. O único homem que foi justo e perfeito se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então é nele que você tem que confiar. Esse é um momento que você não tem que tomar partido nem em A e nem B. Você tem que continuar firme com Jesus. Firme com Jesus. Mas é fato que, devido a essas brigas por política, às vezes a gente via brigas por religião ou até por futebol, fazem as pessoas falarem besteira, devido aos ânimos exaltados, devido ao calor das emoções, as pessoas acabam falando besteira, não é? E é interessante que nós ouvimos nas últimas semanas, demais nas redes sociais, pessoas se referindo a outras pessoas como lixo. Ah, a pessoa que apoia fulano é lixo, porque o fulano é lixo, então quem apoia ele também é lixo. Meu irmão, pode de uma fonte de água doce jorrar veneno? Pode de uma fonte de água doce jorrar palavras como essa? Tratar aqueles que são a imagem e semelhança de Deus como lixo? Essa é a vontade de Deus para nós? Não é, meu irmão, tenha certeza que não é. Não chame ninguém de lixo. Não amaldiçoe, não xingue ninguém, por motivo qualquer.
Qualquer motivo que seja, meu irmão, seja por política, seja porque você está defendendo seu político de estimação ou não, seu time de futebol, ou a sua própria fé, sua religião. Nós não fomos chamados para xingar, para amaldiçoar, nós fomos chamados para abençoar, para orar e jamais xingar, jamais tratar as pessoas dessa maneira. Se um crente chama uma outra pessoa de lixo, olha, tem que rever se ele realmente é crente, tem que rever se nasceu de novo. Então, meus irmãos, Tiago, capítulo 3, versículo 8 ao 11, fala que a língua ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É interessante que ele fala assim, tem pessoas que com a mesma língua bendiz ao Senhor, adora o Senhor, e depois usa a mesma língua para amaldiçoar. Usa a mesma língua para xingar, para chamar as pessoas de lixo. E ele mesmo fala, isso não pode acontecer. Não podemos amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus. O versículo 9 de Tiago, capítulo 3, fala isso. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aí no versículo 10 fala, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim, está errado. Para tudo. Começa a rever o cristianismo, o tipo de evangelho que você está seguindo. Começa a rever, meu irmão, se você realmente nasceu de novo. Porque aqueles que nasceram de novo são fonte de água doce. E da sua boca, da sua língua tem que sair doçura e jamais palavras como lixo. Chamar o outro ser humano, o outro semelhante, apenas por discordâncias, por divergências políticas. Meu irmão, nenhum político vai te dar salvação e vida eterna. Quando o diabo bater na tua porta, nenhum político vai te salvar. É só o Senhor que pode te salvar. Somente Jesus Cristo pode te ajudar. Então, a sua confiança, a sua dependência tem que ser apenas nele. Você não tem que confiar cegamente em político nenhum. E jamais pode chamar de lixo aquele que está confiando ou deixando de confiar. Não, meu irmão, não pode ser assim. Então vamos analisar aqui, como o tema de hoje é veneno, vamos ver os tipos de veneno que saem da nossa língua, da língua de muitos crentes por aí. Então nós vemos que existe crentes que falam palavrão, gente que fala palavras torpes na maior tranquilidade. Em toda a minha vida, apesar de não ser tão longa a minha vida, né? Apesar de eu ainda ser jovem, mas eu tenho escutado pessoas que confessam o nome do Senhor, clamam pelo nome de Jesus e ao mesmo tempo falam palavrão, falam palavras torpes. Tenho visto pessoas que vivem criticando, e a crítica, meu irmão, existe aquela crítica construtiva que serve para ajudar, mas existe aquela crítica maldosa que você quer realmente derrubar a pessoa. Então, esse tipo de crítica é venenosa e normalmente a crítica vem com a língua. Lembrando que Tiago falou que ninguém consegue domar a língua, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tem crentes que usam a sua língua para amaldiçoar pessoas. Eu vi até há uns tempos atrás, alguns meses atrás, pastores, supostos apóstolos que usavam as redes sociais ou através de vídeo, amaldiçoavam pessoas que discordavam dos seus ministérios. Tá completamente errado isso aí, meu irmão. Nós vemos também um outro tipo de veneno que ele é injetado ou ele é lançado, que é através da língua, que é a fofoca. Quantos crentes que muitas vezes ficam aí escandalizados porque o fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas não percebe que a sua língua está sempre pronta para fofocar, né? Isso está errado, isso é veneno mortal. Um outro tipo de veneno que sai da nossa língua, calúnias, que é você levantar falso testemunho, falar mal de alguém e muitas vezes usando mentiras, né? Difamação, através da nossa língua difamamos os nossos irmãos. Às vezes estamos falando verdade, né? Mas a nossa intenção às vezes é só derrubar, destruir as pessoas. Então, meu irmão, isso é um veneno que não deve estar na nossa língua, não deve estar na nossa boca.
E por último, nós vemos a prática da mentira, né? A mentira, normalmente você usa a língua para mentir também. Todos esses são venenos, né? E a proposta do Senhor Jesus, a proposta inclusive do Tiago, o apóstolo, que era irmão de Jesus, ele simplesmente nos mostra através desse texto que nós acabamos de ler que ao invés de xingar, nós deveríamos abençoar, ao invés de criticar, nós deveríamos elogiar, ao invés de amaldiçoar, nós temos que abençoar também. Ao invés de fofocar, nós devemos deixar de falar mal dos outros. Ao invés de caluniar, devemos falar a verdade sobre o próximo. Ao invés de difamar, devemos falar bem das pessoas. Ao invés de mentir, devemos falar a verdade. Essa é a vontade do nosso Deus, meu irmão. A gente sabe que ninguém é perfeito. O próprio Tiago ele deixa isso bem claro. Olha lá no capítulo 3, versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2, que é o contexto desse texto base que nós lemos. Ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu pregando isso para você parece fácil, né? Como se eu fosse o santo. Jamais. Eu já cometi a maioria desses erros, desses pecados, já usei minha língua para exalar esses tipos de veneno. Talvez a maioria, talvez todos esses venenos. Mas a palavra, lembre-se disso, a palavra ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela corta em todos os sentidos. E não tenha dúvida de que a palavra ela fala com você e ela fala também com o pregador. Nenhum pregador, a gente entra naquele famoso dilema, né? O pregador tem que viver o que prega. Né? É uma grande verdade. Tem muita gente que é hipócrita, tem muito pregador que tenta ensinar uma coisa e faz outra, né? Mas, por outro lado, nós entendemos que não existe um pregador na face da terra que não seja pecador. Não existe um pregador na face da terra que seja perfeito. Então, se não existe nenhum pregador que seja perfeito, logo ele não pode pregar tudo que está na Bíblia. Mas a ordem é pregar tudo que está na Bíblia. Porque a autoridade da pregação é do dono da mensagem, não daquele que está trazendo a mensagem. Então imagina que alguém escreve uma carta para você. E aí tem o carteiro que vai levar lá para você. Né? A autoridade, ela não é do carteiro, e sim daquele que escreveu a mensagem para você. Então alguém escreveu uma mensagem dizendo para você, não roube. E às vezes o carteiro vai levar lá uma mensagem para você e ele nem sabe o que está escrito ali. Mas ele foi o porta-voz, foi aquele que transmitiu a mensagem. Então, meu irmão, o pregador, como eu vi alguns anos atrás, o pregador ele não está isento da mensagem. Toda mensagem pregada, ela serve para a igreja e serve inclusive para aquele que está trazendo a mensagem. Né? Então, eu muitas vezes sou tentado em cada uma dessas áreas. E o próprio Tiago, ele deixa claro, ele dá a entender que ele mesmo, o próprio Tiago que escreveu a carta, este texto que hoje nós consideramos como inspirado por Deus, que está na Bíblia Sagrada, ele mesmo diz, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o seu corpo. Então ele mesmo tinha consciência de que ele não era perfeito. E que ele também falhava e tropeçava no falar. Mas nem por isso nós podemos usar isso como desculpa para viver na mentira, viver na fofoca, viver xingando, falando palavrão, caluniando, difamando as pessoas, matando as pessoas com a nossa língua, exalando o veneno da nossa língua. Porque se nós vivermos nesta prática, vamos demonstrar que na verdade não somos fonte de água doce, somos fonte de água amarga, somos fontes de veneno mortífero. Lembra daquilo que Jesus disse lá em Lucas capítulo 6, versículo 45? Às vezes você fala assim, mas tem um cara aí que fala que é crente, tem uma pessoa que fala que é crente, mas vive falando palavras sujas, vive falando palavras torpes. Aí, mas foi no calor do momento, escapuliu, foi, né? Mas acaba sendo algo constante, acaba sendo algo frequente na vida de algumas pessoas. Aí nós entendemos o porquê disso. Olha o que diz lá em Lucas 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração.
porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Meu irmão, se você vê uma pessoa falando muita coisa errada, muitas palavras torpes, muito palavrão, pode ter certeza que o coração dessa pessoa não está bem. O coração dessa pessoa já está fedendo. Por dentro essa pessoa ela está apodrecendo. Por quê? Jesus disse que a boca só fala que o coração está cheio. Então, se uma pessoa fala o tempo todo lixo, 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 e nós entendemos que a boca só fala aquilo que o coração está cheio, qual a conclusão que nós podemos chegar a respeito do coração dessa pessoa? Qual é o estado do coração dessa pessoa? O coração está um lixo. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Então, se da nossa boca sai vida, 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 o que tem dentro do coração dessa pessoa é vida. Se da nossa boca sai palavras que trazem paz, palavras que edificam, o que tem dentro do coração dessa pessoa pode ter certeza. É uma fonte de água doce. É a paz de Cristo. É o Espírito Santo que habita na vida dessa pessoa. Olha o que diz também um provérbio lá na Bíblia, Provérbios 12, versículo 18. Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha que interessante. Há palavras que ferem como espada. Meu irmão, você às vezes não percebe. Claro que quando você está ofendendo alguém, você não vai sentir. Assim como alguém que tem uma espada e perfura alguém. A pessoa que está perfurando, ela não vai sentir. Quem vai sentir é quem está sendo perfurado. Né? Então, da mesma forma, há palavras que você usa que para você está normal, mas ela está destruindo a vida das pessoas. E isso são características daqueles que são tolos, porque aquele que é sábio, segundo Provérbios, o que nós lemos em Provérbios capítulo 2, versículo 18, a língua dos sábios ela traz cura. Então aquele que é sábio, ele vai usar a sua língua e a sua boca para trazer cura, e não doença, e não morte na vida das pessoas. Eu queria também lembrar você daquilo que Tiago diz no capítulo 1. O texto base foi Tiago 3, mas vamos voltar ali um pouco para capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, versículo 26. E com esses versículos que nós vamos ler, versículo 26 e 27, nós vamos encerrar esta mensagem. Tiago 1, 26 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aí eu pergunto para você que está me assistindo agora: você se considera religioso? Você se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus? Talvez você se considere até um profeta, um pastor, um pregador, um ministro do Evangelho. Você se considera uma pessoa santa, uma pessoa salva, que se converteu, que nasceu de novo? Tiago diz que se você não consegue refrear a sua língua, ou seja, colocar um freio, saber controlar, saber a hora certa de parar a sua língua, você está enganando a você mesmo. A sua religião não tem valor algum. Não vale nada, não serve para nada a sua religião. Agora, você quer realmente demonstrar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você tem que, então, em primeiro lugar, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Aí você vai falar: mas eu não tenho condições, eu sou pobre, eu mal consigo me sustentar. A Bíblia diz lá em Coríntios que uma das igrejas, ela tirou da sua pobreza para ajudar aqueles que eram mais pobres que eles. Então, meus irmãos, às vezes você fala assim: mas eu só tenho 2 camisas. Você pode dar uma delas a quem não tem e ser generoso. Então, cuidar das viúvas e dos órfãos, cuidar dos necessitados, dos pobres, daqueles que não têm o que comer, não têm como se vestir, não têm aonde morar, é o início da religião verdadeira. Se você se controla a sua língua, aí fecha com chave de ouro. E aí ele fala também: quando você não se deixa corromper pelo mundo. O mundo é mau, meu irmão. O mundo anda em trevas. O mundo
É normal para o mundo falar palavrão, é normal para o mundo amaldiçoar, é normal para o mundo, sabe, ficar como que nem uma metralhadora usando a sua língua para trazer morte na vida das pessoas. Isso é normal, mas nós não somos deste mundo. Nós pertencemos a Cristo. Nós fomos comprados com um alto preço, o sangue de Jesus. Então, meu irmão, você não pode se deixar corromper pelo mundo. Você quer ser um verdadeiro religioso, um verdadeiro crente no Senhor? Você quer ser uma pessoa salva, regenerada, alguém que realmente se converteu? Controla a sua língua, ajude os pobres, não se corrompa com o mundo. Porque se você não pensa nos pobres, aí você fala, mas eu vou... Antes de começar a quarentena, né? Você ia, agora você não vai mais. Ah, mas eu vou na igreja todo domingo, às vezes vou de quarta-feira. Eu canto uns louvores, eu leio a Bíblia. Eu digo para todo mundo que eu sou cristão. Mas se você não controla a sua língua, se você nunca pensa nos necessitados, se você está andando igualzinho as pessoas do mundo andam, meu irmão, sua religião é um engano. Ela não existe. Então o Senhor te convida nesse dia a ser um verdadeiro cristão. Deus te convida a ser um verdadeiro promotor de bênção na vida das pessoas. Deus te convida a deixar o veneno mortífero que tem dentro da sua língua, dentro da sua boca. Ele te convida a ter a sua língua transformada, para que você, a partir de hoje, comece a abençoar a vida das pessoas. Não importa se as pessoas estão te criticando, se as pessoas estão te ofendendo, não importa se elas estão zombando por causa do seu time de futebol, por causa da sua religião, por causa da sua preferência política. Meu irmão, você jamais pode chamar alguém de lixo, você jamais pode falar palavrão, porque você pertence ao Senhor. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é uma fonte de água doce, não pode de uma fonte de água doce jorrar água amarga ou água salgada. Você é fonte de água doce, você pertence ao Senhor, então da sua boca e da sua língua tem que sair palavras de bênção e de vida. Amém? Em nome de Jesus, eu vou orar por você, para que Deus transforme a sua língua, transforme a minha também. Claro, eu preciso dessa mensagem, eu preciso dessa pregação, mas que você, apesar de ser falho, limitado, claro, você não vai ser perfeito, como o próprio Tiago disse, mas você tem que pelo menos se esforçar. Você tem que lutar para ser uma pessoa que realmente é uma fonte de água doce, que é uma fonte de luz, que é uma fonte de paz para a vida das pessoas. Então vamos orar. Ore junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo agora. Sabemos que os dias são maus, estamos cada vez mais assustados através das notícias que temos recebido. E sabemos que no calor das emoções, devido à crise política, crise econômica, as pessoas estão brigando, se ofendendo, falando palavras torpes, usando a língua para amaldiçoar, para ofender, para matar. Mas isso não pode ser assim dentro da tua igreja. Nós cremos que a tua vontade para a tua igreja é que nós venhamos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos perseguem. Jamais falar palavras que derrubam, que matam. Somente palavras que edificam, porque o Espírito Santo habita em nós. Então vem, Senhor, através do Espírito Santo, transformar a nossa língua, transformar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Controla, Senhor, a língua, Senhor, da tua igreja, do teu povo, Senhor. Nos dá domínio próprio, nos dá capacidade de frear quando somos tentados a falar aquilo que não devemos falar. Nos dá a capacidade de colocar um freio na nossa boca, Senhor. E usar a nossa boca apenas para abençoar e bendizer o teu nome. Abençoar as pessoas. Usar a nossa boca para elogiar. Usar a nossa boca, Senhor, para levantar. Usar a nossa boca, Senhor, para trazer cura, vida na vida das pessoas. Em nome de Jesus. É a minha oração. Eu oro e te agradeço desde já, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você tenha uma boa semana. Que você reflita nessa palavra. Junto com seus familiares, junto com seus amigos nas redes sociais. Lembre-se que você é uma fonte de água doce. Portanto, não pode sair palavrão da sua boca. Não pode sair maldição. Não pode sair xingamento da sua boca. Jamais chame ninguém de lixo.
Porque aqueles que são imagem e semelhança de Deus não são lixo. Se você disser que a imagem e semelhança de Deus é lixo, você está dizendo que Deus é lixo também. Então tome cuidado, se policie, faça a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Não se esqueça também de tomar os cuidados. Esse coronavírus tem avançado, você tem percebido, né? Com todos os exageros que muitas vezes eram noticiados, mas nós sabemos, até por pessoas próximas de nós, conhecidas de nós, que trabalham na área da saúde, que mesmo aqueles que não estavam acreditando tanto, que estavam céticos, que o negócio está ficando feio, que está crescendo. Nós não precisamos entrar em pânico, não precisamos achar que é o fim do mundo, mas temos que tomar os cuidados, temos que ter prudência, temos que ter sabedoria, não podemos agir como tolos. Se a gente prevê o perigo, se estamos vendo um perigo na nossa frente, a gente não tem que seguir adiante, a gente tem que desviar do perigo, se proteger, se guardar. Então proteja a sua vida, proteja a sua família, lembre-se sempre que Deus jamais vai fazer aquilo que você tem que fazer. Aquilo que você tem que fazer é você, meu irmão. Deus vai fazer aquilo que você não tem a capacidade de fazer. Amém? Deus te abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus.